Graça e paz, irmão André Pimentel, eu recebi a encomenda, estou feliz, quero aqui lhe parabenizar pelo esse belíssimo trabalho, que Deus continue lhe orientando, lhe usando de forma precisa para ajudar milhões de pessoas que estão vivendo um engano nesse sistema religioso cruel e covarde. Continue dessa forma, irmão, só tenho lhe agradecer, parabenizar pelo seu belíssimo trabalho, ok? Graça e paz, tenha um bom dia. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus que a cada dia mais a gente está vendo a manifestação dos santos. Eu queria já aqui, logo de abrindo aqui essa mensagem de hoje, mandar um abraço aí para o Cláudio, lá do Barra do Corda. Ele atendeu, né, o pedido, foi na última mensagem. Se os abençoados quisessem se manifestar e dizer o que esse livro está sendo feito em sua vida, pelo orgulho, né, de pertencer a essa família também. Então, abençoado, se você aí adquiriu o nosso livro e quiser mandar para mim um áudio e uma foto lá tua, eu terei o maior prazer de colocar aqui. Tá bom, queridos? É isso aí. E isso mostra que nós estamos nos baseando, a nossa base está ficando mais forte. Eu também quero mandar um abraço aqui para o abençoado José, o abençoado José, aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, que perto de casa, né? Meu vizinho. Então eles falaram que eles se reúnem lá em Itaguaí e queriam contar com um dia que eu fosse lá visitar eles. E eu falei assim que em agosto aí eu tô vendo aí uma abertura na minha agenda para que eu possa estar lá com os abençoados lá em Itaguaí. E quem sabe fazer desse encontro aí o primeiro encontro em Graça Pura no Rio de Janeiro, em Itaguaí. O pessoal ali da Zona Oeste fica mais ou menos perto, né? E os abençoados talvez do interior também do estado, talvez que queiram nos conhecer ali, vamos estar ali em agosto. Mas mais para frente eu vou estar passando isso aí com mais propriedade, tá bom, queridos? Bom, e se você está aí vendo o nosso canal, está ouvindo as nossas mensagens, as nossas mensagens têm feito você pensar, tem feito você buscar, tem feito você até mesmo criticar nosso trabalho, porque isso faz com que você busque na palavra, isso é excelente. Então sejam bem-vindos. Eu queria pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal. Aí a ideia é que você seja um pensador junto conosco. Estamos chegando a quase 24 mil inscritos, e uma marca muito interessante para nós que começamos lá em 2017, 2017, né, que eu fundei esse canal aqui, juntamente com o abençoado Roberto Conceição. Então se inscreva aí, toca o sininho, não perca tempo, porque o YouTube vai te avisar. Já deixa o seu like, comentem, abençoado, pode comentar à vontade, e é isso mesmo, que a cada comentário teu vai impulsionando esse canal para que mais pessoas venham a se libertar do sistema religioso. Ok, abençoado? Já falei do livro, acho que não preciso falar mais nada, né? O livro está aí para quem hoje, inclusive, hoje foi o dia que eu levei esse livro lá nos Correios e enviei para os abençoados, mais uma leva aí da libertação caindo aí em terras boas aqui no Brasil, os abençoados do Brasil todo. Hoje eu mandei pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal do Maranhão, pessoal do Amazonas, Pará, tem bastante paraense, glória a Deus aí, amo o Pará, amo essa cidade, Belém do Pará. Olha, tem cada açaí aí é o verdadeiro açaí, né? Porque o que a gente toma aqui é bem água mesmo, mas aí é onde é feito o verdadeiro açaí. Um beijo aí a todos vocês de Belém do Pará. Tá bom, queridos? Então tá aí o nosso livro. Adquira hoje mesmo. Como é que eu faço, André? É só você entrar em contato comigo e me perguntar. Você vai ver e ter nas tuas mãos um livro que está ajudando muitas pessoas a pensarem e de forma correta como o sistema formatou todas as doutrinas que eles têm hoje como base de fé. Foram tudo feitos à base de enganar o povo, de subjugar as pessoas através do medo, né? Fazer com que elas sejam forçadas a um entendimento. E você vai ver isso lendo o livro. Tá bom, queridos? Está aí o nosso livro. Vamos então à nossa mensagem de hoje? Vamos lá. Queridos, se o sistema religioso, atenção na colocação que eu vou fazer aqui, se o sistema religioso
prega e ensina que o mundo será destruído lá no último dia, na verdade, eles pregam, eles falam que os mortos ressuscitarão, todos serão julgados, uns irão para o inferno e outros irão para o céu, e depois Deus destruirá o mundo. Sendo que isso, queridos, esse tipo de doutrina, esse tipo de ensino, esse tipo de filosofia, fere mais uma vez alguns textos bíblicos, onde afirma, por exemplo, que não haverá mais destruição para a terra. Como, por exemplo, lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, que está aqui para vocês. Ó. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Quem falou isso aí foi Deus, né? Usando ali Salomão, e ele colocou ali que a terra permanece para sempre, ou seja, não dando fim de dias para a terra. Então, se a terra vai ser destruída, logo o cristianismo tradicional burlam a Bíblia. É isso que eu quero te mostrar nessa mensagem, tá bom, queridos? Então eu queria te convidar, vem para a graça que eu te explico. Então, abençoados, vamos começar aí essa mensagem. Hoje em dia nós sabemos que 99%, posso falar assim sem exagero, 99% da cristandade espalhadas pelo mundo tem uma esperança na destruição da terra. E também esperam os mortos ressuscitarem. E daí pregam que a terra um dia terá um fim. Mas como eu falei no começo, se isso for verdade, nós teríamos que contrariar vários versículos bíblicos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Como este que nós lemos ainda agora, de Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. E também vou apresentar para vocês 2 versículos que contrariam frontalmente que a terra será destruída. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 21. Efésios capítulo 3, versículo 21 diz: a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações. Por quanto tempo? Para todo sempre. Olha aí. Paulo, meus queridos, aqui está tratando da obra de Deus em referência à nova aliança, onde estaria sendo estabelecido agora juntamente com os gentios. Ou seja, o reino de Cristo. Estava saindo de cena uma aliança, estava saindo de cena a escolha de uma nação para a escolha daqueles que iam herdar o reino de Cristo. E preste bem atenção, no texto Paulo é enfático em apresentar o reino de Cristo, que seria para todas as gerações. Aqui sim podemos afirmar que não haverá fim de dias no reino de Deus, tá bom, queridos? Não haverá. A glória de Cristo é conhecida na igreja em todas as gerações. O que significa isso, André? Nasceu nos primeiros anos da era cristã, passou pelo ano 70 depois de Cristo e continua. E o texto diz até quando? Até quando por todas as gerações e para todo sempre. Então isso aqui, queridos, trava o pensamento futurista sobre um possível fim de mundo, sim ou não? Claro que sim. E Paulo foi enfático. Não existe outra forma de interpretação de Efésios capítulo 3, versículo 21. Agora vamos analisar um outro versículo em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, tá aí, que diz: por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Agora, o escritor de Hebreus, que para mim é Paulo, diz que nós recebemos um reino inabalável, ou seja, um reino indestrutível. Então, por ser um reino espiritual, ele é inabalável. Isso nos dá uma ideia certa de que isso nunca terá fim. Ou seja, o serviço de Deus no mundo será eterno. E o servimos a ele, como diz o texto aí, de modo agradável, com reverência, piedade e santo temor. Veja, meus queridos, isso
até desfaz aquela ideia de cristãos, né, que o cristianismo tradicional gosta de falar. Eles gostam de falar que irão aos céus, né, estarão em estado angelical, né, depois do fim do mundo. Até porque, queridos, não há necessidade de servir a Deus nos céus. Então, o modo de servir é aqui na terra, transformando a cada dia nossa mente a serviço dele. Aqui está estabelecido o reino de Deus. Por isso que nós não pactuamos com a ideia futurista, que, aliás, é uma ideia até covarde. Tem que servir aqui, queridos. Tem que mudar aqui, pois é aqui que é o reino de Deus. E não tem como nós negarmos isto. Não tem. Esse texto, meus queridos, não tem nada a ver com o reino celestial. Não é nos céus, é aqui. Ou seja, cristãos em vida aqui na terra, transformando as coisas. E a forma como nós servimos a Deus é que vai mudar esse mundo. Porque não transferimos nada para o fim do mundo, para o fim das coisas. A nossa mente foi liberta disto. Por isso que estamos em plena produção. Por isso que a palavra nos chama de o bom perfume de Cristo. Porque quando você consegue exalar o bom perfume de Cristo, você está produzindo para o reino. E nós servimos Ele em novidade de vida. Buscamos a vida e não a morte. Buscamos o início, buscamos a essência e não buscamos o fim do mundo. Não esperamos a besta, não estamos preocupados com chip. Esperamos a manifestação de Cristo em nós, que é a única esperança do mundo. Então, esses dois textos que acabamos de ler, ele esclarece que o reino seria estabelecido aqui e sem o total fim aguardado pelos futuristas. E o fim, meus queridos, é a destruição total da terra que eles pregam. Aí você pode me perguntar assim, André, tudo bem, eu entendi o que você está falando aí, eu entendi o seu posicionamento. Então, que fim de dias é esse que a Bíblia menciona? Os últimos dias, o que é isso? Me explica, André. Amados, aí entra aquilo que eu tenho sempre falado aqui com vocês no canal. Se você sabe o mínimo dos originais bíblicos, se você não souber disso, você está em maus lençóis. Porque para muita gente, ao ler a palavra mundo escrito na Bíblia, por exemplo, acha que de fato aquela palavrinha está se referindo ao mundo, ao cosmos, ao planeta Terra. E muitas das vezes está se referindo, principalmente no que tange ali a escatologia bíblica, está se referindo ao mundo romano, o mundo Aion. O mundo ali é Aion. E Aion quer dizer o quê? O mundo romano daquela época. Então a palavra mundo é um exemplo disso que eu estou falando. Então se a pessoa não sabe o original, ela está em maus lençóis. E a palavra fim dos dias também, ou os últimos dias, como queiram, dá uma outra conotação nos originais. Se você ler a palavra fim dos dias sem o entendimento correto, você não vai saber interpretar a palavra, você não vai saber entender. Por isso que você tem que se ligar nisso que eu estou falando. Ou seja, ao ler a palavra, ao ler a Bíblia, desconfie do seu entendimento que você tem. Por quê? Porque nós viemos de um cristianismo onde deturpou toda a palavra, onde nunca nos explicaram nada. E nós defendíamos isso e era uma utopia antibíblica. A verdade, meus queridos, é que nos últimos dias da Bíblia nunca foi e nunca será o último dia do planeta Terra. É uma coisa totalmente diferente. O fim daqueles dias, no qual Jesus falou em Mateus 24:34, disse que seria dentro daquela geração, que foi ali até o ano 70 depois de Cristo. Esse é o fim de uma dispensação. A nação de Israel, por exemplo, ela passou por vários fins de dias, passou por vários ciclos, passou por várias dispensações. Teve a dispensação patriarcal, com Abraão, Isaque e Jacó. Teve a dispensação de juízes, teve a dispensação mosaica, teve os períodos dos cativeiros. Tudo isso teve o começo de dias e fim de dias. E aqui nesse período de Jesus não é diferente, porque a Bíblia é uma só. Só que o homem trouxe toda essa situação depois do ano 70 depois de Cristo e estabeleceu para isto um futurismo, para esses eventos. E em nenhum momento a Bíblia dá autoridade para que pensemos nisto. Você está entendendo?
Então, os últimos dias referidos no Novo Testamento é o fim da antiga aliança e o estabelecimento do reino eterno de Cristo, onde a terra jamais chegará ao fim. Onde os mortos nunca ressuscitarão, porque quando os mortos ressuscitaram, naqueles dias ali, houve essa necessidade, porque os espíritos dentro dos filhos de Deus estavam inoperantes, estavam opacados, estavam separados, estavam distantes de Deus. E ali houve o despertamento da segunda morte. E hoje, os espíritos de Deus vivem com ele no seu reino, que somos nós abençoados. Isso não haverá de novo, não haverá necessidade da ressurreição, porque os espíritos de filhos de Deus já estão vivificados. Esse é o fim da Bíblia, queridos. O fim do período profético, o fim da justificação pelas obras e o estabelecimento da justificação pela fé. Hoje não precisamos de obra, a fé somente nos basta. Isso é a mensagem escatológica bíblica. A troca de alianças. Estava saindo a lei mosaica e estava entrando a graça eterna. E quando se deu isso, André? No ano 70 depois de Cristo. Foi por isso que Paulo escreveu Hebreus entre os anos 66 e 68 depois de Cristo, antes do ano 70. Vamos ler, abençoado, Hebreus capítulo 8, a partir do verso 10. Hebreus capítulo 8, a partir do verso 10 diz: porque esta é a aliança, olha aí, que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, de quais dias? De grande tribulação. O dia em que mudarei a aliança, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará... Agora vamos lá, passando direto aqui, esqueci que eu tinha feito dividir. Está aqui, Hebreus 8, 11 e 12 agora. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Versículo 13. Acompanha aí, abençoado, não se perca não. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Olha aí a substituição aí das alianças. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer, está prestes a se encerrar, está prestes os últimos dias. É isto que aconteceria depois daqueles dias, uma nova aliança. E o que desapareceu, André? Não foi o planeta Terra, meu irmão. O que desapareceu foi a velha aliança. Só que ainda não tinha chegado novos céus e nova terra. Aqui, quando Paulo escreve isso aqui, o templo estava de pé. Jesus só disse que isso seria possível com o templo derrubado. E quando foi que o templo veio abaixo e fez-se tudo novo? Foi quando caiu o templo. Olha o que Jesus falou, Mateus 24, versículo 2. Olha aí. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E em que tempo ocorreria isto, meus irmãos? Nos dias do futuro? Claro que não. Mas Israel está construindo outro templo. Pode construir outro templo, meu querido, não tem problema. Porque foi para isso aqui, olha. Mateus 24, 34 foi para esse período. Hoje já está fora de tempo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Sem que tudo isto aconteça o quê? Todo o contexto do capítulo 24. Está lá, Jesus vem falando. E isto, meus irmãos, aconteceu e eu posso assegurar para vocês, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, eu posso afirmar para vocês, queridos, que nunca houve um evento igual a este e nem muito menos jamais haverá. Esse evento, meu querido, deixa eu botar aqui de novo com vocês. Esse evento, meus queridos, da queda do templo, foi o maior de todos os eventos já ocorridos já no mundo. Maior do que a passagem do Mar Vermelho. Foi maior do que as pragas do Egito. Foi maior que todas as batalhas que a Bíblia menciona. Foi maior que o dilúvio. Foi maior do que a Primeira, maior do que a Segunda Guerra Mundial.
Veja o que Jesus disse sobre esses dias. Mateus capítulo 24, versículo 21. Vamos ler? Está aqui, ó. Porque nesse tempo, que tempo? Os dias de hoje? Não. No tempo daquela geração. Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Meus queridos, esse evento foi maior do que a criação do mundo. Porque este evento foi o único que abalou céus e terra. Nenhum evento abalou ou vai abalar céus e terra como a vinda de Cristo nas nuvens com poder e grande glória. Aqui, meus queridos, está estabelecido a morte da segunda morte. Está estabelecido o fim da segunda morte, está estabelecido o fim do pecado, está estabelecido o fim da condenação. Era o fim do império das trevas, foi o começo da salvação para aqueles que estavam mortos e vivos até aqueles dias. Foi por isso que Paulo escreveu isso aqui, olha, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha aí o que Paulo escreveu. Ele nos libertou do império das trevas, se referindo àquele povo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ué, André, não nos pegou não esse versículo? Não. Nós hoje já nascemos no reino do Filho do seu amor, que é eterno e será para sempre, porque a terra jamais será destruída. E aí diz, no qual temos o quê? A redenção, a remissão dos pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, meus queridos, muitos, ao olharem para a guerra em si, que houve naqueles dias entre Roma e judeus, não entendem que não foi o aspecto visível da vinda de Jesus. Por isso, menosprezam o que cremos. Só que eles não têm os olhos iluminados que você tem, meu querido. Por isso desprezaram esse evento. Eles não veem o que você vê. Eles não entendem de lei, eles não entendem de graça eterna, eles não entendem de pactos, eles não entendem que a Bíblia não foi escrita em português, eles não entendem o contexto, eles não entendem nada. Vocês lembram aquela passagem de Jonas querendo ir para Nínive, não é verdade? Não, Jonas não querendo ir para Nínive. Jonas tinha medo da ignorância daquele povo, porque era um povo carniceiro. Mas Deus mandou Jonas a si mesmo e disse a Jonas, Jonas, eles são um povo igual criança, não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Assim está todo esse povo, eles estão hipnotizados pelos líderes do sistema religioso. Mas Deus levantou você, Deus levantou você, Deus levantou você para mostrar ao mundo essa verdade, como se vive dentro do reino de Deus. E hoje estamos mostrando ao mundo como se vive em novidade de vida. Vivemos em novos céus e nova terra. Agora via dizer que Jesus mentiu, que não foi para aquela geração. Aí eles sabem, inventam 1001 coisas, né? Para que você acredite nisto. Eles falam que haverá um fim para este mundo. Mentirosos. Eles agem contra a criação de Deus. Eles agem anunciando um fim. E este fim, meu irmão, acabou ali no ano 70 depois de Cristo. Houve sim a ressurreição dos mortos. E para comprovar tudo isto que falamos nesta mensagem, leia depois e faça uma reflexão em cima de Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Os abençoados que têm acompanhado esse canal sempre têm citado Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Faça uma análise você mesmo e veja. Ok, abençoados? Estamos chegando ao fim, não ao fim do mundo. Estamos chegando ao fim desse ciclo, porque cada mensagem é um ciclo. Aprendemos uma lição muito importante hoje. Enquanto o mundo espera um fim eminente e aguarda o pior acontecer, e assim segue se corrompendo, nós, com essa palavra, nós estamos limpando o mundo mais e mais. Nós sabemos que temos muito trabalho pela frente. Temos muitas arestas a serem aparadas, mas eu recebo que isso foi dado pelo Pai em nossas mãos e nós vamos dar muitos frutos ainda. Eu queria pedir a você, se você já tem visto frutos na sua vida, desse evangelho, frutos desse relacionamento com essa palavra, deixe aí nos comentários, meus queridos.
Escreva aí o que você está sentindo. Fale da sua alegria. Fale como a sua vida mudou. Fale como a sua saúde mudou. Fala como está a sua aparência hoje. Mostre ao mundo, porque contra fatos não há argumentos. Deixa aí nos comentários. O sistema religioso eles lê os comentários. Contra fato não há argumentos. Deixem aí, queridos, para a eternidade esses escritos. E eu tenho a certeza que muitos virão para a graça eterna depois de lerem esses comentários. Bom, meus queridos irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.